Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, seguindo aquelas recomendações de saúde, lavando bem as mãos, passando álcool gel e principalmente ficando em casa. E se sair por algum motivo, você já sabe, use a máscara. E eu sempre falo isso porque eu me importo com vocês. Já é inscrito no nosso canal? Não? Ainda não? Eu não acredito nisso. Olha aqui do lado, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo. E tem também o Instagram da aba, tá aqui em cima. Segue lá, gente. Meus amigos e minhas amigas, este é o último vídeo do podcast. É a última vez que vocês vão me ver nesse cenário, porque os próximos vídeos será tudo novo. Tudo bem? E o que eu aprontei para vocês desta vez? Eu vou mostrar para vocês a montagem completa do nosso podcast. Olha lá aqui, tá vendo? Este é um podcast já montadinho. E olha só, seguindo aquela divisão que eu já tinha apresentado para vocês. Primeiro, lá em cima, olha aqui, as vinhetas, certo? Em cor vermelha. Embaixo, aqui está como apresentação, esqueci de mudar o nome, vou até mudar agora. É a convidada, que é a convidada especialista nos 5 elementos. Embaixo, a locução, a minha locução. Logo abaixo, o BG em verde e as trilhas em verde. Já que um é o fundo musical e outro são as músicas apresentadas, eu mantive na mesma cor, tudo bem? E embaixo, em preto, os efeitos, que está aqui. Temos o programa, o nosso podcast de 20 minutos, mas era para ter muito mais tempo de podcast. Como eu vi que estava ficando um pouco longo demais, eu cortei ele para ser apresentado como capítulo 1 e capítulo 2. Então, o que vocês estão vendo aqui é o capítulo 1, os 5 elementos, capítulo 1. Eu vou preparar o capítulo 2 para fecharmos isso, para fechar esse tema, mas as nossas aulas de podcast se encerram aqui. Então, foi feita aquela montagenzinha. Primeiro, eu coloquei todos os áudios, eu montei essa locução com a locução da Helena para montar essa conversa, e depois eu fui acrescentando os efeitos, o BG e as trilhas, tá bom? Fica mais fácil assim por causa do tempo. Se você ficar querendo colocar um por um, pode acabar demorando um pouco mais, aí você vai ver que deu errado um passo anterior, você tem que desfazer. Então se você pegar e fazer primeiro essa montagem das locuções e depois ir ambientando isso, criando a vida disso, fica muito melhor. Tudo bem? Então, o finalzinho do nosso programa ficou dessa maneira, ó. Depois da última música, eu vou colocar para vocês verem só o finalzinho, olha só. Seguinte, pessoal. Para não ficar um programa muito longo, nós vamos dividir o tema 5 elementos em 2 capítulos. Vamos fechar este capítulo agora e no próximo você acompanha os elementos fogo, ar e éter. E assim fechamos a nossa primeira edição do... Começa agora, podcast Aba. Viu só? Percebeu um erro que tem aí? Não? Tem certeza? Eu usei a mesma vinheta do início agora para o final. E por que tá errado? Se você não reparou, presta atenção de novo que eu vou soltar. Olha só. Começa agora. Podcast Aba. Eu falo na vinheta começa agora. E não começa agora, aqui é o final. Então, vamos arrumar isso para fechar de vez. É legal você usar a vinheta de início e de fim, que assim você começa e fecha o seu programinha com a cara dele. Só que nesse caso, como eu tenho a vinheta falando começa, eu não posso usar como ela é agora. Então a gente vai consertar isso, tudo bem? Então, eu vou aproveitar só o final. Podcast Aba.
Como que a gente vai tentar fazer isso? Vamos achar esse ponto aqui no nosso áudio. Começa agora. Podcast. É aqui, ó. Podcast. Então eu vou tirar toda essa parte anterior, certo? E aqui ele começa, ó. Só que ele tá chapado, né? Tá muito cortado. Então a gente vai fazer o quê? Vamos criar aquela suavização de entrada, né? Vamos lá, seleciona esse trecho inicial, suavização de entrada, o fade in. E vamos ver se ficou bom. Primeira edição do podcast Aba. Vamos trazer um pouquinho mais para perto. Para ser o do junto com esse tururum da vinheta, ó. Tá vendo? Vamos lá. Primeira edição do podcast Aba. Beleza, fechamos o nosso podcast. O que a gente faz agora? Vamos salvar esse projeto para a gente não perder ele. Então você salva o projeto. Vamos exportar como MP3 para a gente fechar todo esse projeto no arquivo de áudio mesmo. Tudo bem? Então eu vou salvar na minha pastinha para poder localizar isso depois. Agora que terminou de exportar esse arquivo como MP3, esse projeto agora é o meu áudio, é o meu programa pronto e agora eu posso distribuir ele pelo mundo. O que eu vou fazer? Eu vou lá naquele site que abriga o seu áudio e te dá opções de compartilhamento. Então vou lá no SoundCloud, vou lá naquele carinha que eu já te mostrei. Olha aqui, ó. Criei o meu perfil lá, o Professor Tirelli, para poder postar o meu podcast. Então vamos lá, vamos fazer o upload desse arquivo. E ele vai começar a fazer o upload desse arquivo. E eu tenho que dar essas características. O nome, o gênero, as tags que é para pesquisa disso e a descrição. Então vamos lá. Vou colocar podcast aba, capítulo 1, os 5 elementos. Legal? O gênero eu vou colocar como áudio entretenimento. Tudo bem? As tags eu não vou colocar agora, isso aí você pode até adicionar depois. A descrição, você faz a descrição do que é o programa. Então, podcast aba criado junto aos alunos do núcleo audiovisual no ano de 2020. Ok? Tratamos sobre os 5 elementos e como eles podem influenciar nossas vidas. Legal? Deixar como público e vou salvar. Não coloquei nenhuma imagem, né? Será que eu consigo colocar depois? Vamos lá. Aqui, ó, vou colocar aquela imagenzinha do podcast aba que eu fiz, né? Pronto, coloquei a imagem do podcast aba para fechar o nosso podcast. Legal? Tá aqui, ó. Nosso programinha já está no ar. Aqui nos comentários você vai encontrar o link para acessar isso. Você vai encontrar também um link do roteiro. Vou deixar o roteiro hospedado lá no meu Drive para você poder acessar e você acompanhar a leitura do roteiro, visualizar esse roteiro, escutando o nosso podcast. Legal? Tudo bem, minha gente? Encerramos, fechamos o nosso podcast. Aula que vem, como a gente fechou a parte de áudio, eu vou trazer novamente o quiz. O quiz tanto para a faixa etária 11 a 12 anos e um quiz para 13 e 14 anos. E depois desse quiz, depois de fecharmos de vez o nosso áudio, vamos para o próximo tema, para um próximo módulo. Ok? É isso, minha gente. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui, compartilha, curte esse vídeo. Um grande abraço, tchau!